Olá, eu sou a Soraya Boldarini, aqui do canal Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. O tema do nosso vídeo de hoje é empatia. Eu vou começar lendo aqui no meu rascunho a definição de empatia. Então, olha só, empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do nosso familiar. Muitas vezes o cuidador, ele acaba assumindo alguma postura muito mais por ele do que pelo familiar. No que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente escuta o cuidador falar: imagina, eu jamais faria isso pelo meu familiar, eu jamais cuidaria desse jeito, eu jamais faria tal coisa. E muitas vezes a gente não para perguntar o que é que o paciente quer, o que é que o nosso familiar doente quer. A gente sai fazendo porque a gente acha que aquilo é o certo, daquele jeito que nós estamos fazendo é o melhor, e a gente não para perguntar. Quer um exemplo? Qual o melhor horário para o banho? Nos hospitais, por exemplo, mas aí a gente está falando de uma instituição. Em geral, o banho é dado de manhã. Mas e se eu, enquanto estou lá saudável, tenho o hábito de tomar banho no período da tarde? Por que que depois que eu fiquei doente, que eu estou agora acamada, por exemplo, eu não posso continuar tomando meu banho à tarde? Nos períodos que eu estiver lá no hospital e naquele hospital o banho for dado de manhã, eu tomo banho de manhã. Mas por que que na minha casa, no meu espaço, no meu lar, eu não posso tomar o meu banho no período da tarde? Por que que o cuidador não consegue organizar então a rotina para que eu continue tomando meu banho no período da tarde, porque eu acho que assim é melhor? Isso é sentir empatia, é poder dizer para o familiar: olha, que momento você quer tomar banho? Entre outras coisas. Muitas vezes o cuidador, até por uma questão narcísica dele, sai fazendo, egóica, sai fazendo as coisas que ele acha que são o certo, ou que ele acha que as pessoas vão considerar o certo, ou que aquele outro familiar não tem condições de cuidar desse familiar doente, porque só ela sabe fazer do jeito certo, do jeito que tem que fazer. O cuidado, ele tem que ser partilhado. E muitas vezes a gente não pergunta para o familiar quem é que você quer que seja o seu cuidador, inclusive. Ninguém para perguntar para o familiar doente quem que ele quer que seja o cuidador dele. Muitas vezes ele tem condições de responder a isso. Muitas vezes a pessoa que ele gostaria que cuidasse dele não pode, tem que trabalhar, mora em outra cidade, tem outras responsabilidades. Mas ele tem condições de responder, inclusive, essa pergunta. Então, ter empatia é poder, muito mais do que olhar para si, do que estabelecer o cuidado por si, cuidador, ou pensando no que as pessoas vão pensar, ou vão falar, ou vão achar, é direcionar o cuidado para o seu familiar. O que é que o seu familiar vai sentir, pensar ou achar? Eu acho que é esse paradigma que muitas vezes nas residências a gente percebe que causam transtornos. Porque o familiar quer uma coisa, o paciente quer outra, e aí tem os outros familiares que vêm falando uma série de coisas. O que tem que estar em primeiro lugar, que a gente tem que ter sempre com a gente, é o cuidado. O cuidado com o nosso familiar doente, ele está em primeiro lugar. Não importa quem vai estabelecer esse cuidado, não importa se nós vamos dividir esse cuidado entre uma filha e a outra filha, entre uma irmã e um irmão, entre quem quer que seja. O cuidado tem que estar em primeiro lugar. Como este paciente, como este familiar quer ser cuidado, isso tem que estar em primeiro lugar. Então, nesses momentos, é importante que o cuidador possa refletir sobre a sua posição e encontrar outros lugares aí na vida e na sociedade que ele possa se inserir. Então, é importante que ele seja o cuidador, mas é importante também que ele tenha que ele estabeleça outros papéis, como filha, como mãe, como irmã, como amiga, como vizinha, como profissional, como mulher.
É importante que a gente possa circular e estabelecer todos esses papéis. Quando a gente pode fazer isso, a gente também pode olhar muitas vezes para esse familiar e dizer, ok, ele não quer que eu cuide dele hoje ele quer ficar com a outra pessoa e para mim tudo bem, porque eu posso preencher a minha vida de um outro jeito. Muitas vezes a gente acaba não tendo empatia porque a gente preenche toda a nossa vida só com o cuidado. E aí, como é que é escutado aquele familiar que está doente, que hoje ele não quer que nós cuidemos dele, que hoje ele quer que a outra filha cuide, por exemplo? Fica doído, fica dolorido, não é verdade? Mas eu acho que é isso que é importante, a gente entender que a vida é aqui e agora, nesse momento, e que tem outras coisas sim que a gente pode fazer e pode estabelecer. E que cuidar não é necessariamente uma obrigação. É importante esse cuidado, mas é importante a gente orquestrar outras coisas que acontecem na nossa vida também. E que o cuidado vem em primeiro lugar. Cuidar do nosso familiar está sempre em primeiro lugar. Quem vai cuidar, se faz do jeito A ou do jeito B, isso é uma outra coisa. Mas poder cuidar e poder escutar o paciente do jeito como ele quer ser cuidado, é super importante e ajuda muito a gente a direcionar aí a nossa bússola em direção a um cuidado realmente efetivo. Tá certo? Esse era o nosso recadinho de hoje. Se você gostou do recado, curte, compartilha, deixa o seu comentário, ele é super importante pra gente, ele ajuda a gente a construir conteúdos que sejam de fato importantes e relevantes para vocês. E não se esqueçam de passar lá no blog compartilhandocuidado.com.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/compartilhandocuidado. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!